Fala galera, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta com mais um episódio dos Amigos da Eólica. E eu, Edgar Martins. Eu sou Rômulo Sales e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Seu nome é José Edir Paixão de Souza, ele é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, mestre em saúde pública e hoje faz parte da Federação Internacional da Psicologia de Emergência. Ele vai trazer aí algumas dicas preciosíssimas de como você pode fazer para ter uma saúde mental em dias. E aí, Edir, fala um pouco para a gente aí de quem é Edir. Queria primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse momento, tá, de trocas de informações, de comunicação, né? E queria dizer que estou mais do que sou, tá? Somos seres humanos, né? Mas estamos transitando, né? Hoje estamos trabalhando no Corpo de Bombeiros. Dentro em breve estaremos aí aposentados, né, meu amigo? Tá? A gente tem que pensar nessa aposentadoria também, o que a gente vai fazer. Não tá tão próximo, tá próximo? Pra gente, a gente entrou garoto, né? 90 Século passado, né? Fizemos a prova em 1997, entramos aí em 98, né? E a gente tem um regime aí militar que é de uma dedicação, um sacerdócio, né? Muitos trabalhos aí, muito isso de vida, né? A gente trabalha com contato com produtos como fumaça, né? Exposição a sol, a determinados tipos de elementos, a situações traumáticas. Alto risco, né? Tá? E aí, infelizmente, né? Muitos militares da segurança pública, eles têm uma expectativa de vida menor do que o resto da população. Então, a gente acha que é justo que essas pessoas se aposentem mais cedo. Tá? Você tem ideia, se acompanhando. Eu queria citar o coronel, né? Onivan Elias de Oliveira, né? Que é o primeiro comandante do GAT da Polícia Militar da Paraíba, né? Grande escritor, doutrinador, se assim posso dizer, estudioso, né? Investigador da segurança pública. E ele vai nos mostrar que essa expectativa de vida ela é gritantemente mais baixa, abaixo de 60 anos, inclusive, para algumas corporações aí, tá, de segurança pública do Brasil, enquanto, de acordo com o IBGE 2016, nós temos aí uma expectativa de vida de 75,5 anos, né, de vida para o brasileiro médio, né, e aí você pegar e ver 18 anos a menos para profissionais, né, da segurança pública, militares, principalmente, né? Mas os policiais civis também, né? Tem muito impacto também na sua saúde, tá? Sim. Mas aí você percebe 20 anos a menos, então é natural que a gente espere, né, que esses profissionais se aposentem também antes, porque é uma questão de justiça, a meu ver. Mas, falando também, né, dessa questão de trabalho, né, a saúde mental, né, que o Rômulo falou agora há pouco, eu queria dizer para vocês que existe uma concepção de saúde mais antiga, né, que é a seguinte: total estado, completo estado de bem-estar mental, físico, social. E a gente sempre que esse total ele significa o quê? Quantos por cento? 100%. 100%. E a pergunta é, quem de nós está 100%? Né? Quem, né? Então aí, É verdade. em se falar de saúde, alguns estudiosos, né, eles têm questionado isso, e eu faço parte dessa corrente, de que essa conceituação de saúde ela precisa ser expandida, revista, né, remodelada, que a gente possa entender que, né, o total não vai existir, e isso não significa que nós não estejamos bem. Tá, e com saúde. A gente fala acerca de dor, por exemplo, de mal-estar, né? Alguém aqui, vocês gostam de correr? Eu sei que o Romulo gosta de correr, né? Gosta de correr também. Edgar, né? Isso. E aí, Edgar, quando você corre, né? Eu já corri minhas maratonas, 21 quilômetros. Aqui em Fortaleza, com esse sol maravilhoso que a gente tem, né? Chegou a hora que é sofrido, né? Tem um mal-estar, tem um mal-estar, um sofrimento, uma dor. Mas a pergunta é, esse não é um momento saudável? Olha só que interessante, né? Se você se preparou e tudo, né? Se aquele sofrimento ali, se você está em condições, né, psicológicas, emocionais e físicas para suportar aquele momento, vai ser saudável, porque você não terminar, você vai descansar, né, vai reidratar, tal. Isso vai te causar, né, uma felicidade muito grande. Concluir uma meia maratona, imagina uma maratona, né? Que eu nunca concluí, mas uma meia maratona é um desafio para mim, né? Que foi 3, 4, né? Na realidade, gigantesco. E aí a gente pensa o seguinte, olha, não necessariamente estar com uma situação que seja sofrida, que haja dor, um determinado tipo de mal-estar, vá caracterizar que não há saúde ali. Então a gente precisa de uma compreensão, a meu ver, maior nesse sentido. E eu gosto muito isso está escrito no livro Saúde e Trabalho na Segurança Pública,
2 pontos: reflexões científicas e experiências práticas. A minha esposa, que é delegada de Polícia Civil, a Eve, né? Mandar um abraço para ela aqui neste momento, né? Um abraço, Tem que mandar, né? Liberou pra estar aqui, né? Liberou para estar aqui, com certeza, viu? E aí, lá está exibida uma foto com aquele aparelho de UTI de altos e baixos. Certo. Se a vida há altos e baixos, se ficar completamente horizontal é porque a pessoa morreu. Então, se há vida há altos e baixos, então a nossa concepção está mais atrelada no que tange à saúde, a minha capacidade de passar por esses altos e baixos e não ficar preso em um desses momentos. Eu consegui, tá, me equilibrar, tá, nesses altos e baixos. Esse conceito que está muito em evidência de resiliência, né? A capacidade de você ser esticado, mas você retornar para o prumo e continuar vivendo, né? Exatamente. Muito bom. Eu acho que é mais adequado a uma concepção da saúde relacionada a isso. Não, fiquei no momento de depressão. Depressão significa também uma parte mais baixa, uma queda, né? Você ficou ali, opa, alguma coisa está errada. Quando o Rômulo trouxe esse convite, né? Foi o Rômulo que falou do teu nome, eu achei bem interessante, por conta do que eu já venho vivido na eólica, né? O nosso podcast é focado no setor eólico, né? Mas assim, esse assunto é muito relevante no setor eólico. Com então, certeza. quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, que Com é do certeza. setor eólico, você sabe a importância, né? Que a saúde mental para quem está 3, 4, 5, 6 meses longe da família. Então, assim, eu já acompanhei casos, Edir, até eu quero ouvir aí de você como trabalhar isso na mente do funcionário, da pessoa, porque às vezes vão acontecendo situações que a pessoa não vai ficando bem, está longe dos filhos, está longe da esposa, não é todo serviço que dá para levar os filhos, né? Às vezes, por exemplo, ele vai mudar para uma cidade onde é um interior muito árduo, então muito ele não carente, nem escola, não tem nem escola, então às vezes fica lá 6 meses longe da família e aí mexe com a cabeça. Então, trazendo para a nossa realidade da eólica, como trabalhar isso, Edir? Como cuidar da saúde mental nesse momento, com essa situação? Eu costumo dizer que existe uma tríade de vida, tá? Que norteia o nosso trabalho. A gente escreveu isso num capítulo de um livro chamado Psicologia da Emergência, né? Tá em espanhol com o pessoal da Universidade Católica de Cujo. Mais de 20 autores de 9 países, né? A gente teve a felicidade de ser convidado para representar o Brasil. E lá a gente trabalha com prevenção de suicídios e também com urgência, emergência e tentativa de suicídio, né? Que tem tudo a ver com a questão da saúde mental, né? Com certeza. Saúde física e mental, já deixando bem claro que o corpo está interligado com a mente e vice-versa, e a gente estuda separadamente para efeitos didáticos, como vai nos ensinar a psiquiatra Carla Brandão, né? Eu acho que muito didaticamente e uma colocação muito feliz, saber que está interligado, né? Mente sã e corpo sã e mente sã. Tá? E aí, num dos capítulos lá que a gente chama de negociação por intento de suicídio, tentativa de suicídio, a gente fala que uma pessoa que ameaça se suicidar, ela é chamada tecnicamente, né, em algumas corporações de SEC, causador do evento crítico. E aí a gente traz uma ressignificação do olhar para essa pessoa numa circunstância de tentativa de suicídio, dizendo que, por mais que seja um causador do evento crítico, que por uns pode ser interpretado como um causador de problemas. Algumas pessoas falam, tá chamando a atenção, tá querendo chamar a atenção, né? Graças a Deus está chamando. Exato. Porque poderia ser silencioso, né? O Rômulo que tem curso de guarda-vida, ele sabe. Quando alguém está se afogando, se levantar os braços, pedir socorro, o guarda-vida pode observar e salvar essa pessoa. Na crise suicida, da mesma forma, você está como se fosse se afogando, está morrendo. Se você não chamar a atenção, quem é que vai te socorrer? Então, ainda bem que está chamando a atenção. Então, a gente já quebra esse paradigma aí também. E é engraçado... Chamar a atenção, graças a Deus, está chamando a atenção. É uma coisa boa. É uma coisa boa chamar a atenção. É importante quebrar esse paradigma, porque até várias situações que você se depara, o tentante é julgado justamente pelo que o Edgar acabou de falar. Há uma metáfora na vida de que quem está tentando suicídio está querendo chamar a atenção. Mas aquilo que a gente já falou, né? Ninguém sabe o tamanho da dor do outro, Ninguém sabe o tamanho da dor do outro, né? E até tem outra situação também de paradigma quanto a cuidar, né, da saúde mental, por exemplo, procurando um psicólogo. Então, isso tem muitas pessoas, não, psicólogo, ainda existe isso, né? Parece que isso existe hoje, muito. A nosso ver, parece que é tão antigo, mas não, se a gente for olhar, tem gente que ainda pensa que psicólogo é para doido. A gente ouve esse comentário, infelizmente. Vou aproveitar o momento aqui para descontrair, né? Quando o pessoal chega para mim e começa, ei, psicólogo é coisa de louco. Eu disse, louco é quem não
procura um psicólogo. Verdade. Tá precisando. Aí sim, né? Aí, É verdade. Aí a pessoa não procura. A palavra estigmatizada, né? Doido. Demais. Doido, né? A pessoa não procura um psicólogo que vai com desabafar, enfermidade às vezes, mental, né? com um amigo, né? Ou sei lá, num E bar. pega o conselho com a pessoa errada. A pessoa errada, cara. Pega o conselho com a pessoa Ei, errada. é. Agora, voltando aqui para a questão do causador do evento crítico, né? Que é um termo técnico, né? Que é usado aí, tá? E a gente diz o quê? Que a gente aproveita essas 3 letras. Esse daí seria quem tenta o suicídio, né? Pode ser um tomador de reféns, pode ser um assaltante de banco, Ou mas também é chamado alguém que tenta se matar, o SEC, né? causador do evento crítico. Então a gente diz o quê? Que o causador do evento crítico, quando é uma pessoa que tenta se matar, que atualmente a gente tem chamado de vítima, pessoa com propósito suicida, ou SEC, Já foi tentante, né? A gente fazer um trabalho com o GAT, né? Queria mandar um abraço aí para os grandes amigos e amigas do GAT, né? Coronel Hugo, da Polícia Militar de São Paulo, o Capitão Pavão, chefe da negociação, né? O Edson, psicólogo negociador lá, uma equipe formidável. Tu também já deu aula pro pessoal do BOP no Rio, né? A gente já teve, né, trocando também informações com o pessoal do BOP do Rio. Um abraço para a Capitã Alexandra, PhD em psicologia, negociadora do BOP, fantástica, né? Tem muita gente boa aí por esse Brasil afora, né? Mas, voltando aqui, né? Então, a gente pesquisando com o GAT, a gente viu que a palavra tentante, academicamente, cientificamente, ela significa a mulher que quer engravidar. Ela tenta engravidar, tá? Então, como a gente tem uma batida muito científica, né, uma base muito científica, a gente achou por bem pegar um termo que é até uma volta às origens, né? Vítima. Porque a gente aumenta o que eu vou falar agora, a compaixão, a primeira letra. C de compaixão, causador do evento crítico, C. Essa pessoa precisa ser tratada com compaixão. É esperança. Eu preciso tentar identificar pontos de esperança na vida dessa pessoa ou fazer nascer esperança, se possível for. E o último C, a conexão, que entre as 3, a meu ver, é a mais forte. Quando nós nos conectamos, nós temos um poder muito grande de evitar suicídios, né, de ajudar pessoas, se assim possa me expressar. Né? É impressionante, né? O poder da conexão está envolvido em tudo. Se o cara quer ser um excelente vendedor, ele tem que se conectar com o comprador. Se o cara quer ser um excelente marido, ele tem que se conectar com a esposa. Se ele quer ser um excelente negociador, ele tem que se conectar com a vítima. A conexão, né? é algo A conexão tendo interface em todas as áreas da vida do ser humano, até na hora de negociação. É chamado muito de rapport, né? Sim. É uma palavra francesa, né, que vai expressar nessa boa conexão nesse momento. Olhando para esse copo d'água aqui, a gente falando da saúde mental, né, dessas circunstâncias, você pode se deparar com uma tentativa de suicídio em que o indivíduo fala, por exemplo, como já vimos por questões éticas, não vamos dizer onde, nem quem, mas um jovem que queria se matar porque não passou no Enem. Tá? E aí a pessoa que atendeu, o profissional, ele quis comparar os sofrimentos que ele teve na vida dele com os sofrimentos da pessoa. E aí, deixar bem claro para todos nós que estamos ouvindo aqui, ou venham assistir esse podcast, que a sua dor, Edgar, a dor do Romulo, a minha dor, são dores que nós somente podemos mensurar. Para mim, pode parecer simples, Edgar, mas para você pode ser o fim do mundo. E aí, eu vou fazer uma analogia aqui, olhando para esse copo. Eu estou segurando esse copo. Já bebi a maioria da água dele, né? E é porque não tava com sede. É porque não tava com sede. Tem que hidratar, né? Água, esse aqui é o líquido mais precioso. Tá? Muito mais do que petróleo, né? E as pessoas não se dão conta disso. Mas eu tô segurando esse copo. Vocês acham que é pesado esse copo? O que vocês acham? Depende por quanto tempo você segura. Muito bem. Fantástico. 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto. 4 horas. Agora fique o dia inteiro aqui com ele. Passe uma semana inteira com ele. Passe um mês. Anos, passe né? anos segurando este peso. Chega uma hora, A pergunta é, qual é o peso que você segura por tanto tempo? E se questione você, que observa também o outro que está ali segurando, que aparentemente é frágil, para você é leve, mas para o outro que está há tanto tempo é muito pesado, é muito difícil. Vai chegar uma hora que você vai querer, né, baixar o copo, soltar, jogar a toalha. Tá? E isso aí, quando a gente começa a enxergar isso, a gente desenvolve o quê? Empatia. Porque para o desenvolvimento da compaixão é necessária a empatia. Você procurar entender, olha, se fosse eu, talvez estivesse numa situação ainda mais crítica. E aí, quando a gente vai lidar com alguém em crise suicida, a gente desenvolvendo essa compaixão, a gente vai se conectar melhor com ela. A gente não vai chegar julgando, comparando com comparações desnecessárias. E também não devemos desafiar as pessoas. Existe, infelizmente, aí algumas pessoas que acham que desafiando vão resolver o problema, ou usando de violência,
tá? Não, tá? Então, o que a gente sugere aqui é compaixão, esperança, conexão. Em relação à esperança, eu queria... Posso continuar aqui? Pode, fica à Tá? vontade. Vamos pegar aqui o copo do Edgar e colocar aqui. Vamos colocar aqui o meu copo, né? O meu tá praticamente vazio aqui, vai ter um pouquinho de água ainda, né? Fizeram uma experiência, vocês podem procurar na internet, tá? Com ratos. Foi uma experiência, a meu ver, cruel, antiética, se assim posso dizer, mas ela aconteceu e a gente pode extrair algo de bom dela, tá? E o que é que a gente pode extrair de bom, a meu ver? A questão da esperança. Colocaram ratos num recipiente com água. Colocaram o rato no outro recipiente com água também, retiravam o ratinho, depois colocaram de novo. Retiraram mais uma vez, depois colocaram de novo. E agora depois deixaram os ratos nadando para ver quanto tempo eles nadariam sem se afogar. Tá? E aí há uma diferença do experimento do recipiente da direita para o recipiente da esquerda. O da direita foi deixado uma vez e ali o ratinho ficou nadando. No outro foi tirado e colocado 2, 3 vezes. Para ele ter mais experiências com só. A água, né? Olha só. A vivência dele com a água. Quem foi que nadou mais? Será que foi esse aqui que foi colocado uma vez só? Ou esse Eu daqui acho que foi o outro. Acho que foi o outro. Exatamente. Cara. Agora vamos ver quanto tempo mais. E aí eu peço que cada um duvide, investigue, verifique se é verdade. Tá? Porque tem aí, aberto aí em mídias aí, dá para buscar pelo Google aí, várias reportagens acerca disso. Pode colocar rato, esperança, água, afogamento, que você vai encontrar, tá? Esses ratos aqui desse recipiente foram colocados, foram feitos mais de uma vez, tá? Várias vezes. Eles nadaram em questões de minutos e se afogaram. Porque eles já viram que não ia ter jeito. Ninguém ia tirar ele lá dentro. Já me tiraram outra vez. Será que aquela mão salvadora não virá de novo? Sabe quantas horas esses ratos chegaram a nadar aqui? 60 horas. 60 horas. Teve um rato que nadou 81 horas. E o primeiro, quanto tempo? Minutos. Não, foram vários Minutos, deles. o quê? Esses daqui que eram colocados uma vez, minutos. Se afogando, morrendo. E aí a pergunta é, será que a esperança tem um poder nas nossas vidas? Viktor Frankl, né, que tem um livro... O Viktor Frankl, né, ele tem um livro escrito chamado Em Busca de Sentido, que pois é. Um dos melhores livros da minha vida. E fala muito de esperança, né? Agora ele fala mais ainda da questão do sentido, que nós precisamos ter sentido na nossa vida. Porque quando eu não tenho um sentido na vida, aí eu venho a me desesperar. E o suicídio não é ato de coragem, nem é ato de covardia, como vai ensinar o presidente da Associação Internacional de Psicologia das Emergências, o Rory O'Connor, tá? No seu livro When It's Darkest, tá? Sem tradução para o português, ele vai dizer que o suicídio não é ato de covardia, nem de coragem, ele é ato de desespero, como vai nos mostrar Viktor Frankl no seu livro Em Busca de Sentido. E ele vai dizer que o desespero é sofrimento sem sentido. Porque se eu tenho um sentido no meu sofrimento e aí nesse caso aqui, ó, a experiência do rato tinha sentido. Vou sobreviver. Entendeu? E aí eu volto para a sua pergunta que não foi respondida. Não, eu já ia voltar nela. Mas foi respondida agora. Foi respondida com o SEC. Foi respondida com o SEC. Mas eu quero enfatizar mais ainda agora aqui. Bora. Quero enfatizar mais ainda aqui. Bora. Porque eu não se fugir do tema da redação, você zera, né? O Enem é cruel, né? Então, o que acontece? Esse camarada, ele tá lá 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Sem a família. Se ele não encontrar sentido, porque é um momento de sofrimento. Ou até o afastamento da família. Ou até quem é líder dessa pessoa, o amigo dessa pessoa, que divide um quarto, que está observando essa situação. Então, tanto quem está passando por isso, como quem está próximo e está vendo isso. Exato. Aí, então, como agir? Como agir, né? Então, primeiro, tentar encontrar um sentido naquilo que você está fazendo, né? Por que eu estou sofrendo aqui? O Ed tocou num ponto aí da missão da empresa. É o sentido que vai levar aquele cara a resistir àquilo. A missão da empresa. A missão da empresa. Qual é a missão da empresa? É levar energia elétrica e saúde para o, sei lá, a população, cara. Putz, é isso que me segura. Isso que me segura. Esse é o arremate. Mas talvez trabalhar um pouco também no propósito da pessoa. Qual que é o propósito? Também. Melhorar a qualidade de vida da tua família. São as interfaces, né? O propósito dele. É o intrapessoal e o interpessoal.
Porque aí ele tá querendo chegar. Por algum motivo eu tô aqui. Por que eu tô aqui? No fim do mundo, num parque eólico que tá começando, não tem um restaurante direito. A gente sabe como Às vezes as estradas... A internet não pega direito, não consegue nem se conectar, que a gente tá falando de conexão com a família. Então, e aí, por que eu tô aqui? É buscar o significado do porquê que tá ali. Da sua vida, o intrapessoal, e também com a empresa, com os outros, que é o interpessoal. E outra coisa que eu ouvi esses dias do Marçal, que eu achei impressionante, que é a gente concentrar mais energia no presente, né? Porque às vezes eu vejo que tem muita energia que a gente gasta no passado e no futuro, né? Então o cara tá ali com medo, será que eu vou ficar aqui até quanto tempo? Será que tá acontecendo o quê com a minha... E será? Ansiedade, né? O cara joga... Queria citar um artigo do Daniel e do Killingsworth, de Harvard, que vão mostrar que cerca de 47% do meu dia que eu estou desperto, eu estou pensando ou no passado ou preocupado com o futuro. 47%. E rouba energia. Você imagina, não, vou dormir 8 horas. 24 horas do dia, menos 8, já sobrou 16. Só 16. 47% vamos arredondar para 50. 8 horas. Só sofrendo no passado, muitas vezes. Ou no futuro. E detalhe, né? As mídias sociais muitas vezes traz essa comparação com o futuro por causa do olhar para o outro. Tipo, eu tô olhando para o outro... Schopenhauer vai dizer que o fruto de toda infelicidade é a comparação. Schopenhauer. Então as mídias sociais, elas têm, infelizmente, esse cunho da comparação, potencializador de a gente estar se comparando ali e se comparando de uma forma altamente injusta com situações que são irreais. Não, situações que retratam um momento, mas não uma vida. Momento, né? Ou seja, então fechando a pergunta lá, encontrar sentido pessoal pessoal, interpessoal e intrapessoal. E aí você, pessoal e interpessoal. E você que está de fora, conversar para que auxiliar nesse... Não julgar, não comparar, não desafiar, acolher. Não desafiar, cara, esperança, conexão. Tá? Bom. E aí, eu queria voltar um pouquinho aqui essa questão do passado e do futuro, dizer que se você pensa muito no passado e sofre com esse passado, não se culpe, porque esse é um mecanismo de evolução nosso. Porque eu estou tentando acessar algo que me fez sofrer, que me colocou em risco, para evitar isso, tá? E aí é um mecanismo de aprendizado e sobrevivência, faz parte da nossa vida. Só não tem que passar muito tempo lá, né? Não, exatamente, isso não é para ficar lá. Não é para ficar lá, né? Porque o presente é tão maravilhoso que o nome dele é presente, tá? E aí no futuro também, tem um outro artigo, aí eu esqueci o nome do autor, a gente pode pesquisar aí, tá? Na internet aí, que eu acho que a gente vai encontrar, que vai dizer que 91% das nossas preocupações de agora não vão se concretizar. Eu li isso então, ontem. Nós estamos nos preocupando com que não vai ser muitas vezes à toa. E aí eu queria falar uma coisa chamada gestalterapia. Faz 3 anos que eu faço psicoterapia. Eu tive uma psicóloga presencial e agora estou fazendo modalidade à distância, né, online. E as duas são gestalterapeutas. Foi coincidência, né, não foi programado, mas acho formidável. E a gestalterapia, ela trabalha muito também com essa questão do agora, do presente. Eu sou jogador de tênis de mesa, né? Gosto de ping-pong, né? Como queiram chamar, o esporte mesmo é tênis de mesa, mas ping-pong é a recreação e tal. Enfim, o esporte com raquete e tal, que você tem que estar focado ali agora, não ali agora. Porque senão a bola cai. Então, o tênis de mesa, ele está sendo recomendado para Parkinson, pessoas com Parkinson, tá? Ajuda na questão da ansiedade, questões de depressão também, né? Você está focado agora na prática do esporte. E você trabalha muito com as pernas. O quanto o esporte ajuda e por que ajuda? A atividade física, porque nossos corpos foram feitos para o movimento. E hoje nós vivemos a época do não movimento. Nós vivemos uma época, no passado, que as nossas direções eram pesadas do carro, às vezes nem tinha carro, tinha caminhado, tinha que passar a marcha. Quando tinha carro, tinha que passar a marcha, a direção era pesada, você se esticava para poder ajeitar levantar, o retrovisor. A brincadeira era na rua, né? As crianças brincavam, adolescente brincava na rua. Eu tô falando já tô aqui um pouco mais distante, né? Fazer adulto e tal do carro. E hoje não tem mais a manivela para levantar o trem e abaixar o vidro, é um botão. O botão era de lado, mas para você não movimentar o corpo do lado, agora tá na direção. E aí a marcha que você passava o câmbio agora é automático. E aí a direção que era pesada, você mexe com o dedo. Tudo tá ficando tão fácil, né? A baliza que você fazia, que você suava, porque para puxar aquele volante, agora, o que é que a gente tá vendo? Eu né, queria até mandar um abraço pro Capitão Santiago, lá do Bombeiro do Acre. Estava com ele lá no curso lá, e a gente nos levou para almoçar e parou e disse assim: Coronel, saca só. Apertou um botão e... o carro se colocou sozinho.
A Marisa diz, cara, você tá novo, é um amante da atividade física, mas pode ser que amanhã você vai precisar gastar essa caloria, né? Não deixe de fazer a sua atividade física. A direção elétrica já ajuda muito você fazer só com o dedo, mas agora a tecnologia... Aperta o botão e estaciona só. Não, né? e já tem aqueles carros, aqueles Uber, né? Aqui não tem ainda. Autônomos não. Autônomo. Nos Estados Unidos tem. Não, tô dizendo aqui no Brasil, não. Não tem motorista, né? Aí você chega, nem sabia, né? Aí você chega em casa e você não acende mais a luz, você não liga mais a televisão, você fala, Alexia, liga as luzes. Pai, né? Alexia, coloque música. Eu gostava era de empinar. Alexia. Então, nós estamos vivendo uma época de não movimento. E isso tem um preço. Não movimento, e também tudo que a pessoa quer tem na hora, né? Tudo muito rápido. Não, os nossos jovens, né? Esses dias eu estava ouvindo, né? Imediatistas, não tem resistência à frustração. Não, que e aqui tudo agora, propaganda, né? tá complicado. Antigamente, na nossa época, que acho que a gente deve ter a mesma idade quase, na nossa época, eu tenho 46. Faço 45 mês que vem. Na nossa época, né, Rômulo, a gente assistia um desenho, aí você tinha que assistir aquelas propagandas falando de um monte de coisa. Você parava, você não podia escolher. Você estava no melhor do filme. Você não podia escolher. Parar e você tinha que esperar. Hoje, a criança põe lá a Peppa e ela assiste lá. Aí bota outro e vai. E é só o que ela quer. E vai no automático. Nem precisa produção automática. O próprio algoritmo já sabe o que ela gosta de assistir e ela já recebe o que ela gosta. Problema gravíssimo. Nós precisamos aprender a esperar. Precisamos resistir à frustração, precisamos entender o não, precisamos entender que nem tudo é bom para nós. E nós também estamos sofrendo dessa adição, se assim posso me expressar, né? Porque vício é uma palavra estigmatizada, né? Mas dessa adição nas mídias sociais, nós não fomos preparados para lidar com as mídias sociais. Nós ainda estamos aprendendo, na realidade. Né? Estamos longe ainda, né? E existem muita coisa boa, mas existem muitas coisas ruins. É necessário, dentro desse panorama de saúde mental, de prevenção de suicídios, que a gente possa entender mais acerca do uso da internet, das mídias sociais, né? Porque está trazendo muito problema. Às vezes conecta quem está longe, mas afasta quem está perto. Tá? Eu mesmo sou bem honesto com vocês aqui nesse podcast, tá? Que tenho problemas, trabalho com a minha psicoterapeuta, venho trabalhando, né? A minha esposa também me cobra, ela está certíssima, porque é o tempo de qualidade, é você chegar realmente... Estar presente, né? Estar presente, a gente está falando do presente, e não é fácil. Por que eu acho... Qual é a grande cilada da coisa? É você usa para trabalhar, mas ao mesmo tempo você usa para o lazer, usa para distração, e aí fica difícil gerir isso, é muito tênue. Quando você já viu, já foi. Então chegou muitas vezes de eu desligar mesmo, tá? A modo avião, meu irmão, só vou pegar 10 horas, daqui 6, 4 horas, eu tô offline. Os acordos, né? A importância dos acordos com as pessoas que interagem diretamente com você, né? Não é fácil, mas a gente tem que reconhecer, eu reconheço que tem um problema já, e humildemente tenho trabalhado nisso e ainda tem muito mais a melhorar, tá? Estamos reconhecer que você tem um problema é o primeiro passo para você poder se curar, verdade, né? Todos Aí nós querer essa cura, né? Na verdade, deixa de ser uma adição, né? Sim, eu acredito que todos nós, a gente tem algumas feridas que às vezes a gente nem sabe que existe. Eu comecei a fazer terapia há um tempo também, e na época eu comecei porque eu entendi que nós entendemos que a minha filha precisava fazer e eu fui junto achando que eu vou só para acompanhar, né? Porque ela precisa fazer. Mas a gente começa entendendo algumas questões, então eu faço isso por conta disso. A gente começa a entender, peraí, então eu ajo assim, né, por conta, então assim, tem um livro inclusive da Joyce Meyer, Raiz da Rejeição, que fala, a gente começa a entender muitas coisas, o porquê que a gente age como a gente age, né? E a repetição, né? As heranças, elas são físicas, mas também são emocionais. O que é que vem do meu pai e da minha mãe para mim em relação à herança emocional? Existe a influência das doenças emocionais dos nossos pais sobre a nossa vida. Se você convive com um depressivo ou com um ansioso, há uma grande probabilidade de você desenvolver a mesma patologia. Existe estudos o efeito contágio, né? Efeito imitação, inclusive o próprio ato suicida. Sim. Que é o chamado efeito Werther, né? Por isso que não se divulga, né? Ou não? Aí que está, né? O que nós estamos fazendo aqui agora é algo extremamente positivo. Nós estamos divulgando informações de saúde mental e prevenção de suicídios. Certo. O que a gente deve evitar é divulgar imagens de pessoas morrendo, imagens de corpos. O evento, né? O evento. Expor as pessoas. Entendi. Tá? Enfim,
que a gente possa falar de forma responsável, científica e prevencionista. E que a gente evite falar, né, de forma romântica, dramática, heróica, sensacionalista, né? Porque isso sim pode gerar o efeito imitação. O que nós estamos fazendo aqui agora é tentando produzir a imitação do bem, né, positiva, Sim. chamado de efeito Papageno pelo estudioso Thomas Niederkorn-Thaler. Não tenho certeza qual é a nacionalidade dele, né, mas ele vem escrever que a mídia tem um papel importante nessa prevenção, de mostrar que os suicídios são evitáveis, como a Organização Mundial de Saúde vai, né, asseverar na publicação Prevenindo o Suicídio Imperativo Global, edição de 2014, página 11. Lembro até da página, né, de tanto que a gente estuda isso. Tá? Suicídios são evitáveis, é por isso que eu aceitei esse convite, né, num Setembro Amarelo, né, de muita intensidade. Tá? Eu disse, olha, vamos gravar um podcast e ele vai ter o poder de alcançar pessoas que estão envolvidas com a questão, né, de energia e de outras áreas também que se comunicam. E eu achei muito bacana quando o Rômulo falou da questão, né, do sentido, tá? Porque vai ter sofrimento, perpassa, né? A nossa vida perpassa pelo sofrimento. Quando a gente vai encontrando esse sentido, isso é muito forte. Se você tem um sentido no seu trabalho, isso é muito importante. O trabalho está intrinsecamente ligado com as nossas questões de saúde física e mental. Por quê? Vai dizer o antropólogo Roberto da Mata, carioca, né, no livro O que faz do Brasil Brasil, acredito que está aberto aí na internet também, não tenho certeza. Li, né, comprei o livro na época, 2007. E ele vai dizer que a palavra trabalho ela tem uma vinculação com tripalium. Ela vem de tripalium, que significava um objeto para castigar tortura, escravos. né? Tortura. Era. Então, dizer, você vai para onde? Não, eu vou trabalhar. Ai, meu Deus do céu. Então, a minha filha de 3 anos pergunta, papai, você vai para onde? Eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu vou ajudar pessoas. Porque eu sou bombeiro. Eu vou apagar um incêndio que pode destruir a casa da pessoa. Eu posso salvar alguém que está se afogando. Eu posso salvar, inclusive, um gatinho que está preso numa árvore, filha. Porque é também uma vida. Com Então certeza. eu vou ajudar pessoas, No dia seres. que a gente consegue Olha a entender- diferença aí da questão do trabalho. Sim, sim. Isso faz parte da promoção da nossa saúde mental. Sim. A gente encontrar um sentido naquilo que a gente faz Boa. e que não seja só escravidão, ou que você saia de casa e diga, filho, filha, eu vou trabalhar porque eu tenho que pagar as contas. Não é E por aí- esse motivo, E né? aí, Isso não é o sentido, né? Não é a missão, né? com certeza você tem que pagar suas contas, tá? Mas a consequência. É que tá, né? E você tentar enxergar realmente um sentido no seu trabalho é muito importante. E como você vai lidar com. Você acabou de falar da questão da herança, né? O que você está passando para os seus filhos ali, que eles vão, né, assimilar. O que é que eles vão o receber, né? trabalho, Sim, sim. tá? Só para finalizar. Depois eu vou fazer um desafio aqui para as pessoas que estão Só para assistindo. finalizar, né? Eu sempre falei pro meu filho, a questão, né? Trabalho, para quê? A questão de dinheiro, saber lidar com isso. Muitas pessoas não têm educação financeira, né? Acham que é o fim de tudo, mas é uma das situações, tá? E aí eu brinquei com ele, perguntando se ele queria jogar bola num determinado clube aqui da cidade, né? E aí ele podia se notabilizar e ficar milionário. Oh, aqueles momentos, né? Aqueles momentos ali. Aí ele, papai, mas não foi o senhor mesmo que me falou que a gente não tem que procurar ser milionário? A gente tem que procurar ser feliz. Muito bom. Nossa, cara, eu disse, filho, gostei. Você corrigiu o papai. Papai errou agora. Reconhecer, ter humildade, né? E aí eu achei fantástico como ele conseguiu assimilar aquilo e poxa, é isso mesmo. E aí você tem que baixar a cabeça e como a gente aprende com reconhecer. os nossos filhos, né? Tá? E aí eu me silencio agora e quero escutar vocês. Na realidade, o desafio que eu queria fazer, inclusive por um evento que aconteceu hoje, conversando com um colega, e eu verifiquei o quanto ele estava sem dormir. Eu disse, tu tá sem dormir, irmão. Tu tem que dormir. Ele disse, não, tô passando por problema. Aí ele começou a falar sobre isso e etc, entendeu? E eu disse assim, tu dorme quantas horas por dia? Isso é até uma luta que muitas vezes eu passei por ela, e até hoje em dia minha esposa disse, você tem que dormir no mínimo 6 horas. Tem que dormir no mínimo 6 horas. E aí até um curso que eu fiz com o Edgar há pouco tempo, nós vimos um motivo pelo qual nós devemos dormir 6 horas. O nosso cérebro ele tem um alcance de poder decisório durante um dia. E isso sobrecarrega o nosso cérebro. À noite é quando o seu cérebro vai sendo descomprimido para que no outro dia você retome a sua vida. Então, ou seja, se você não descansa, até as suas decisões podem estar comprometidas. Pode estar tomando decisões erradas pela falta do sono. Concordo. Né? E aí o meu desafio aqui também é sobre... Nós temos 3 pessoas conversando aqui, 3 adultos, 3 pais de família,
3 pessoas que têm profissões, mas porém sabem das nossas necessidades de buscar a ajuda do psicólogo. Então eu desafio você que acha que buscar um profissional para cuidar da sua saúde mental é coisa de maluco, você está extremamente equivocado. Eu te desafio a procurar esse profissional e você resolver suas questões emocionais. Experimentar, se permita, né? Experimentar. Sim, e hoje nós temos consultas online, para quem está em projeto, às vezes você está num local que não tem condição, mas veja no convênio da tua empresa, procure uma ajuda, Excelente. acredito que tem até apoios do governo sobre isso, né, Edir? Entendo. Existe Programas. não sei EAD, né? Certo. Você tem como, pelo SUS, né, obter tratamento psicológico, planos de saúde também, né, ou de forma particular, mas muitas empresas Fornece o plano de saúde, né? Eu vi fornecem, na né, essa pandemia que possibilidade. tinha alguns Experimente, programas, se algumas permita. ONGs que ofereciam psicólogo. Inclusive, se você souber, põe nos Isso, comentários aí. isso. Põe nos comentários que tem. Pronto. Para Eu as vou pessoas pesquisar. poderem buscar. E tem também, Principalmente em situações de crise suicida. é isso que eu ia dizer, em crise suicida tem lá o telefone que até você fez parte. 188, 188, telefone é. Centro de Valorização da Vida, e o chat online, Uhum. www.cvv.org.br. Em caso de urgência, emergência, tentativa de suicídio, 193. risque 190, polícia, 193, bombeiro, 192, SAMU. E assim, é muito importante o que a gente está falando aqui, essa sensibilidade de olhar e não criticar, e não acusar, e não. Você ter a sensibilidade de buscar ajudar, né? Eu já passei alguns momentos assim, infelizmente já tivemos colegas que pela manhã no trabalho, na eólica, não agora na nossa empresa, Sim, mas eu lembro dessa no história. setor eólico, nós tivemos colega que a equipe chegou no parque eólico e ele não estava. O que aconteceu? Eu chamei, ele não saiu, a pessoa me falou, e me ligaram e olha, diga, a gente entrou na casa dele aqui, ele se suicidou. Então, situações Então. que foram procrastinando, e aí, na verdade, a própria pessoa vai adiando, vai se envolvendo em outros problemas para adiar, né? Para não resolver, para não procurar uma terapia. Às vezes a pessoa se envolve com uma bebida, né? Até queria que você São falasse vários sobre isso, fatores, Edir. são vários fatores, né? E aí, O suicídio, ele não é uma única causa, né? Se matou porque perdeu o emprego, se matou porque não é de perdeu uma um hora para outra, relacionamento. né, Edir? Não, é um processo, tá? Então, esse copo aqui ele pode estar cheio de água. A menor gota d'água, por mais simples e menor que seja, ela vai fazer transbordar o copo? Sim ou não? Possivelmente, Se sim. tiver cheio, Tiver Tá cheio no vai, máximo. vai. A gota agora transborda. Então, a gente chama de gota d'água, gatilho, fator de risco precipitante, esse fator desencadeante, fator de risco precipitante Pode do ser suicídio. simples. Que algumas pessoas podem achar que é algo simples, né? Mas não, foi todo um processo que a pessoa chegou a um limite e aí veio a gota d'água e fez transportar o copo, tá? Então é muito importante, né, enfatizar essa questão do sono. Se quiser saber se alguém está bem, você tem dormido bem? Se é que não, hein? Já é um indicativo aí. Sim. Essa pessoa precisa de ajuda do sono, tem uma importância tremenda nas nossas vidas, e recomendo que depois do almoço tire uma sonequinha aí de 15 minutos, 30 minutos, né? Como é importante essa tem as- descompressão, tem né? as- E tem a explicação científica para isso, né, cara? Tem artigo científico mostrando, né, que até 1h30 é benéfico, né? Mas tem pessoas que precisam mais, poucas menos, outros menos, né? Claro. 15 minutos, 30 minutos, olha, faz um bem tremendo, tá? Então, a questão do sono aí para promoção da nossa saúde Muito bom. Fantástico. Atividade física e sono, mental né? e física, tá? Falamos Atividade já física, sempre. alimentação, Alimentação. sono, que é o descanso, né? Inclusive as pessoas gostam de malhar, né? Né? Quer Eu gosto de hipertrofiar e treinar, tal, né? gosto. Eles falam que a prática, a alimentação e o descanso, a repetição desse ciclo, que aí vai te gerar, né, um resultado aí dentro do fisiculturismo e tal, né? Uhum. E falando aí do fisiculturismo, eu lembrei do Schwarzenegger, né? Tem vídeos bem interessantes, né? Ele falando da questão do sofrimento, mais uma vez do sentido desse sofrimento, né? Ele dizia que é necessário que a gente estabeleça uma meta, né? Tenha objetivos, né, de vida. Ele disse que isso o ajudava demais. Ele disse que queria ser, né, um campeão de fisiculturismo, e quando ele colocou isso na cabeça, eu vou sofrer, eu vou ralar, mas isso o motivava, né? Ele disse que não esperava a hora de poder levantar a próxima série de pesos e tal, porque ele tinha esse objetivo, tinha esse sentido, né, para sofrer, para lutar, tá? A meta, né? Uma meta meta. smart, bem definida, né? Edir, você tem algum case, alguma situação que você poderia colocar pra gente ter algum aprendizado sobre isso, sobre algum, não sei, algum resgate de suicídio, não sei. Tivemos várias atuações em urgência e emergência, dezenas delas, porque o Rômulo que
pode atestar aqui, nós trabalhamos muitos anos comandando viaturas de salvamento, né, no Corpo de Bombeiros, e aí tivemos a oportunidade, muitas vezes, de intervir, ainda bem, graças a Deus, com isso, né, os esforços das equipes. Hoje eu acho que o nosso trabalho ele é muito mais forte nesse sentido, porque nós temos um curso de atendimento tentativo de suicídio, né? Trabalhando muito fortemente com, né, a teoria e a prática juntos, tá? Eu acho que é o melhor cenário. Mas um case que eu tenho não é de urgência e emergência. Assim, foi um pós-tentativa de uma colega nossa, que eu não conhecia, um amigo de outra cidade, me liga e diz, Edi, tem uma amiga de infância e tal. Ela tentou suicídio, ela foi resgatada, ela tá no hospital X. E eu só pensei em você mesmo. É você o cara que eu confio, conheço. né? A minha irmã é psicóloga. Olha só o que o cara falou. A minha irmã é psicóloga. E eu acho que o psicólogo realmente tem que ser aplicado nesse momento. O psicólogo tem a preparação para fazer aí a psicoterapia com ela. Mas esse momento agora, imediatamente pós, assim, eu senti que seria muito bom que você pudesse conversar com ela. Eu tenho evitado fazer isso porque você vai se conectar com a pessoa e você vai ter que prestar um apoio e tal, não vai se conectar e depois abandonar a pessoa, né? Abandonar, que é muito pior. delicado. E foi um pedido assim desesperado dele, desesperado. À noite eu estava de serviço, eu estava de plantão, de coordenador de operações, eu tinha um motorista e uma viatura à minha disposição, muito forte, né? Esse cara, eu vou atender esse pedido. Fui até o hospital. Encontrei, né, pelo nome, estava fardado. O pessoal já me conhecia de treinamentos da parte de saúde mental e prevenção de suicídio do hospital público. E ela estava lá, recebendo um soro. E aí eu sentei do lado e tal. Ela se acordou 30, 40 minutos depois. Tá? E me viu fardado do lado e. Se assustou, ou não? A farda do bombeiro ela traz uma confiança muito forte, né? Ela traz uma confiança ela traz um consolo, né? Tem um símbolo muito forte, né? A farda do bombeiro é muito forte. E ela, você é bombeiro e tal, eu sou colega do seu amigo e tal. Ele me pediu pra vir conversar com você. E aí eu comecei a conversar com ela e tal. Ela falou. Não falou nada sobre a crise dela. Não falou nada sobre a tentativa de suicídio dela. Como foi, só desabafo. Foi. Falou da vida. Queria ser ouvida, né? Queria ser ouvida, cara. Ela não tocou no assunto, né, do gatilho e tal. Ela teve uma conversa comigo, essas duas pessoas se conhecendo, que realmente eram, né, naquele momento de sofrimento dela. Ela encontrou em mim um ouvido que não julgou, né, que não trouxe comparações necessárias, que não a desafiou, que não foi invasivo. Sim. Olha só que case, né, que caso interessantíssimo. A partir daí, trocamos informações. Passei o meu WhatsApp, passei para ela. Comuniquei a minha esposa que tinha recebido esse chamado, esse pedido. Se estivesse conversando, né, com ela, já sabia que era uma pessoa que estava vivendo um momento, né, de crise suicida, né, de pensamentos suicidas. E a gente foi, né, fazendo um acompanhamento da conexão, né? Conectar-se com a pessoa no mínimo 3 vezes por semana durante 10 minutos. É uma pesquisa científica aí que tem poder de reduzir a ansiedade, depressão e tentativa de suicídio, né? Suicídios consumados. Repete essa dica aí, Ed. Conectar-se com a pessoa, tá, durante 3 vezes por semana, no mínimo, durante 10 minutos, sem julgar, sem comparar. Você liga ou visita a pessoa. Olha aí, vai escutar. Pega essa dica aí. Sem comparações, tá? Se eu puder marcar um evento com essa pessoa, ir malhar com essa pessoa, levar para uma igreja ou para um teatro, fantástico, tá? Fazer uma conexão aí com essa pessoa. Até porque muitas vezes a pessoa estiver depressiva, com anedonia, falta de vontade de fazer, né? As ações que lhe eram prazerosas antes, não é só chegar, faça isso, faça aquilo. Não, eu vou com você. Que horas eu vou estar aí? Não, eu vou estar aí, tal horas e... Fantástico. E o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, né? E doar esse tempo. Doar esse tempo, né? Então, é uma moeda fortíssima. É uma prova de amor. É uma prova de amor, assim, incomensurável. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? E aí a gente nessas conexões, conversando e tal, recomendei a psicoterapia, ela começou a fazer psicoterapia, aquela coisa e tal. E nas conexões de conversa e tal, e conversando paralelamente com o meu amigo, como é que tá? Não, eu tô também me conectando com ele, tá? Fez aquela rede de apoio. Essa pessoa foi saindo da crise, as comunicações se tornaram mais distantes, até que chegou um momento que, como se fosse um desmame, né? Tô bem agora, tô recuperado, tô, né, curada. Libera a águia pra voar aí. Fantástico, né? Ok, foi no final do ano, do Réveillon,
a gente recebeu uma mensagem lindíssima, né? De Feliz Ano Novo, né? Mas aquele Feliz Ano Novo escrito, né? Feliz Ano Novo para você, que me escutou sem me julgar, que me acolheu no momento Rapaz, que vou novo. chorar aqui. Vai, né? Ei, Tô com os olhos aqui não tá chorando, marejados, não vou nem né? me aprofundar não, que eu não quero atrapalhar aqui o podcast aqui, estragar minha maquiagem. Né? Mas, cara, que carta linda. Não vou entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes, né? Mas, cara, que carta linda, né? E essa pessoa, ela dizia, você Você naquele emocionou momento... quando leu, Edi? Nossa, gente, nossa, chorei, né? E lá estava escrito, você, nesse momento e depois, você foi o meu anjo da guarda. Amém. É muito forte, né, gente? E até hoje eu não sei por que essa pessoa tentou se matar. Não sei essa circunstância. E nem precisa Não mais, né? pressionou, saber, não nem tem. quero. Olha aí, olha só. Aí que eu acho que é uma mensagem final fortíssima para o nosso podcast. Gente, o mais forte não é o que te levou a querer se matar. O mais forte não é o que te faz sofrer. O mais forte não é o que te entristece. O mais forte é por que eu vou viver, por que eu vou me levantar, Muito por que eu bom, vou superar, por que eu vou resistir e por que eu posso amar a vida. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. Muito bom. Eu Tenho que te dar um presente. Posso ouvi. dar um presente aqui pro negócio? Só um momento. Tô ouvindo aqui o que ele falou do tempo. Eu preciso fazer só uma ressalva aqui. Fale. Me lembro de um dia que eu fui junto com meu amigo e sócio, Coronel Sarto, nosso sócio, né? Em Guaramiranga. A gente foi passar um final de semana e a gente saiu para fazer uma caminhada de manhã cedo e eu mexe comigo a pontualidade. Se eu tenho um compromisso e eu tô vendo que eu vou me atrasar, eu começo a ficar meio aflito, né? Inclusive hoje eu me atrasei. E tu vai pagar 10 flexões lá fora. Perdoado. A missão foi cumprida, E eu sei que com ele também mexe, ele é muito pontual, né, Rômulo? Sim, Coronel? sim. Demais. Então, quando naquele dia nós caminhamos e na volta nós viemos meio ali por uma área de mata e nós passamos por uma casa de um senhor idoso com deficiência visual, que ele conhecia. E quando a gente passou, a gente já estava com um horário muito apertado para o compromisso que a gente tinha marcado. A gente já estava praticamente atrasado. Então eu estava aperreado, como disse o cearense, né? Vamos. E ele segurou minha mão, porque ele viu que eu fiquei acelerando para ir embora, e aquele senhor ficou assim: senta, eu vou trazer um café para vocês. E tão feliz de estar nos recebendo, porque eu não sei quantas vezes que ele recebe uma visita ali, era um local muito afastado, e ele ficou insistindo muito para a gente ficar, e eu, na minha mente, eu só pensava era no compromisso. Uhum. O coronel segurou minha mão e fez assim: tá com pressa para quê? Fez assim para mim: espere aí, só. Aí eu olhei para ele e por saber como ele valoriza a pontualidade e o que ele estava fazendo, veio um estalo na minha mente: o que eu estou priorizando? O que eu estou fazendo? Quando a gente saiu dali, ele falou: quanto que valeu, Edgar, para esse senhor o tempo que a gente passou ali? Verdade. 30 minutinhos que a gente ficou ali com ele. Quanto que valeu para ele esses minutos? Vale mais do que... Será que a nossa pontualidade no que a gente tinha se comprometido vale mais do que essa atenção que a gente deu para ele? Então, um grande aprendizado que eu tive com ele aí. Eu guardei aquilo ali para mim, Muito né? bom. O nosso tempo, né, Edi? Fantástico. Nosso tempo é valoroso, ele não volta atrás, né? Eu lembrei até do Steve Jobs, né? Salvo engano, dizem, né, que ele no momento, né, de doença terminal, ele teria dito: olha, daria toda a minha fortuna para poder viver mais alguns dias, né? Mas não dá mais. Então valorize o seu tempo, né? Aplique o seu tempo com coisas que realmente valem a pena. Fantástico, aprendi demais hoje Também. aqui. Obrigado, Posso Edi. agradecer? Obrigado, com certeza. Muito obrigado. Eu queria aqui agradecer ao Edi pelas pílulas aí de sabedoria derramadas aqui, né? E também pelos ensinamentos, que vocês possam fazer bom uso da informação e entender o maior propósito que é a vida de vocês, né? Uma vida com significados. E aqui eu vou dar para ele um livro que, na realidade, foi inspirado por ele, tá, pessoal? Esse livro que eu escrevi foi também uma semente plantada por ele no meu coração. Inclusive, ele foi o primeiro revisor. Primeiro não, porque a Bebel revisou primeiro, né? Muito sábio da sua parte. E depois... Vou tirar aqui para mostrar. Fantástico. Muito bom. Mente segura, vida segura. E depois ele me encorajou a publicar, porque estava guardado na gaveta. Rapaz, tu tem que botar isso para frente. Muito e ele bom. também está no livro, Parabéns, porque ele parabéns. revisou.
E assim, eu agradeço demais, você é fonte de inspiração para esse livro. Espero que ele possa ser usado aí nas suas palestras, nas suas apresentações, viu? Agradeço muito. Foto aí depois para publicar, tá? Porque o bem tem que ser publicado, né? Bem contagia também. Então, só agradecimento. Só agradecimento, Edi. Obrigado mesmo. Muito conhecimento. A gente termina com gosto de quero mais, né? É verdade. Esse é um que a gente está terminando, porque nós temos outros compromissos. Edi tem um compromisso agora, já está até atrasado. Mas assim, agradeço demais sua vinda, o teu tempo, né, sobre esse assunto. Verdade, obrigado. E vamos ter uma parte 2. Parte 2 aí. Depende de vocês. Se vocês começarem a pedir, a gente vai, pelo poder de convencimento, mandando as mensagens para o Ed. A galera tá pedindo, né? E coloca aí outra coisa, galera. Coloca aí que tipo de assunto que você gostaria de ouvir. Sabe, o que é relevante para você? Se você puder colocar nos comentários, que tipo de profissional você quer que a gente traga aqui? Um psicólogo, um médico? O que você queria que a gente trouxesse para dentro da eólica, para a gente trazer conhecimento para o nosso setor, né? Para algo que seja relevante para nós. E que agregue, né? Que agregue para nós. Hoje eu tenho certeza que agregou muito. Porque nós vemos no dia a dia do setor pessoas que passam por essas situações e que a gente pode apoiar, que a gente pode trabalhar nisso. Fantástico. É isso aí, Ed. Encerra com a frase, Ed, pra gente. Tem uma frase que eu gosto muito quando trabalho com prevenção de suicídios, que é uma frase que é dita no final do filme A Lista de Schindler, né? Quando Oskar Schindler acaba a guerra, a Alemanha é derrotada, ele passa a ser um perseguido de guerra e os judeus que eram presos passam a ser homens livres, né? E eles agradecem a Schindler por terem salvado a vida deles, né? Mais de 1000, né, judeus, e eles extraem um dente de ouro de um dos judeus e fazem um anel. E dentro desse anel eles escrevem, né, uma frase do Talmud, onde está escrito e ensinado: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Amém. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Galera, valeu demais aí. Curta, compartilhe, se faz sentido para você aí. Não deixa de seguir não, segue também, viu? Siga, curta e compartilhe esse conteúdo aí. Logo mais a gente vai ter outros episódios aí. Todas as quintas estamos lançando episódios no nosso podcast Amigos da Eólica. Valeu! Valeu demais.